Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos aqui no dia 27 de junho, terça-feira. O autor da lição pede para com que essa carta seja lida em voz alta, tanto para a gente que vai fazer a leitura, né, que aqui aconselha a ler todos os 6 capítulos, quanto na época do povo que recebeu essa carta. Irmãos, quando eu falei para vocês logo num estudo introdutório que a possibilidade de que essa carta não tenha sido especificamente para Éfeso, mas também para Éfeso junto com as demais, é porque eu estava falando aquilo baseado num comentário do Rodrigo Silva em seu livro A Bíblia de Aleph a Ômega. E os manuscritos mais antigos, eles não têm essa parte introdutória do capítulo 1 de Efésios, quando nos faz menção sobre o próprio Paulo como autoria. Exemplo, quando ele fala assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus. Essa expressão Paulo aqui, ela não tem nos manuscritos mais antigos. E é interessante porque a própria Bíblia NVT, na parte introdutória do, do livro de Éfeso, ou do livro de Efésios, na carta aos Efésios, ele chega a dizer assim, ó, embora a tradição, mais uma vez o óculos, né? Embora a tradição diga que esta carta foi escrita para a igreja em Éfeso, é possível que tenha sido redigida como carta circular para várias igrejas na província romana da Ásia. Essa opinião se baseia em duas observações. Primeiro, a omissão das palavras introdutórias em Éfeso, que essa parte, como eu falei para vocês, está omitida, em vários dos manuscritos mais antigos. E o segundo ponto, a ausência de saudação ou referências pessoais, uma omissão surpreendente, caso a carta tenha sido escrita para a igreja em Éfeso, tendo em vista a longa estadia de Paulo nesta cidade e seu relacionamento pessoal com a igreja. Bem, sabemos que Paulo passou ali 3 anos, né? E nesse período, Paulo aprendeu muita coisa em relação a eles. E nós acreditamos nessa possibilidade, que essa carta foi escrita para Éfeso também, mas que ela fosse lida em outros lugares também. Por essa relação, eu fico aqui pensando, sabe? Quando eu li o capítulo 1 ao capítulo 4, eu não cheguei a ler todo agora, como o autor aqui solicitou, mas, irmãos, eu achei extremamente interessante a maneira como Paulo fala sobre judeus e gentios, sobre a maneira de juntar os grupos, né? Especificamente, claro, que ali na Ásia, a Éfeso, né, que fazia parte da Ásia, existiam muitos membros ali, uns que eram de fato judeus e os que não eram. Então, existia muito povo que Paulo viu em sua percepção a possibilidade de levar ali o evangelho e trazer essas pessoas à verdadeira consciência do cristianismo, ao verdadeiro o serviço de fato a Deus. E eu queria pedir para vocês permissão não para ler essa parte que tem aqui embaixo da introdução da lição feita pelo autor, mas uma introdução que eu encontrei aqui fantástica na Bíblia, na nova versão King James atualizada, sobre isso aqui. Olha só, uns pontos aqui que é mencionado, né, aqui na lição de baixo, fala sobre a criação da igreja por Cristo a partir de judeus e gentios, juntando ali os dois grupos. Paulo pede para que se apegue à unidade da igreja, inspirada no Espírito, lembrando que o Espírito foi a causa do rebatismo dele, porque eles não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então Paulo foi e os rebatizou ali em Atos capítulo 19. Mais adiante, viva a nova vida que alimenta a unidade, fala de viver, aí fala de andar, fala de praticar e fala de permanecer. Tudo isso, irmãos, são ações que são movidas pelo Espírito Santo. Agora, me permita aqui a leitura introdutória da Bíblia versão King James atualizada sobre o livro ou sobre a carta aos Efésios. Aqui diz assim, ó, o objetivo da maior parte, o objetivo maior de Deus para a sua igreja está no capítulo 1 e o verso 4 ao verso 6. A redenção em Jesus Cristo une todos a Deus. Capítulo 1, verso 7 a 12. O cristão é selado com o Espírito Santo. Lembre-se que nós falamos sobre isso na lição anterior, que fala que o Espírito Santo garante ele como propriedade. Aí isso nos faz entender o seguinte: essa também é uma relevância porque Paulo queria que eles conhecessem sobre o Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que os faria dele propriedade de Deus. É o Espírito Santo que nos mostra a quem pertencemos, quando a ele nos submetemos. Olha só, a oração para os cristãos que tenham uma vida santa,
capítulo 1 e o verso 15 a 23. Em Cristo, todos os crentes do mundo é um só corpo. É interessante esse ponto também. Isso já está aqui em Efésios, capítulo 2, verso 1 até 3, 21. Quando Paulo faz menção sobre aquela unificação, e ali fala dos dons espirituais, e que Cristo é um corpo e nós somos os seus membros, ele mostra agora que todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, faz parte do corpo de Cristo. Mais adiante ele chega a dizer assim, ó, os gentios compartilham da herança por completo, não a parte da herança, mas a herança também da mesma dignificação ou dignidade que os judeus tinham para receber, os gentios também o recebiam. Está lá em Efésios capítulo 2 e o verso 11 ao verso 22. E mais adiante, para a gente encurtar aqui, ele fala de encorajamento para os crentes que andem em Cristo, ele encoraja, aí você nota a prática de andar de fato na pessoa de Cristo. Ele pede para caminhar na unidade do Espírito Santo, ele pede para caminhar como regenerados em Cristo, ou seja, pessoas transformadas, mudadas, e é nesse capítulo que ele fala, aquele que minta, não minta mais, aquele que for ladrão, deixe de roubar. Ele pede para que haja uma reforma, uma mudança, isso aqui em todo o povo. Caminhando no exercício do amor fraternal, coragem e firmeza contra o maligno, e aqui nós encontramos a armadura de Deus, como está relatado na capa da lição, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui, para fechar, ele fala assim, ó, perfeitamente capacitados para vencer, e a oração é a nossa arma poderosa, mais poderosa de todas. Efésios 6, 12, 18 a 20. Nós temos, irmãos, de fato, uma arma poderosíssima que se chama oração. Nós temos a palavra de Deus que nos auxilia a conhecermos a verdade. E, acima de tudo, nós temos o Espírito Santo para nos dar coragem e nos fazer andar de acordo com a sua vontade, mas da maneira como Ele quer, não como eu quero. Então, quando eu olho a carta aos Efésios, com toda essa riqueza de propriedade que Paulo escreve para todos os povos, ou seja, judeus, gentios, unificação, o povo de Deus está espalhado em todos os lugares e querem que todos façam parte de uma unificação só, a saber, o corpo de Cristo. Quer você fazer parte desse corpo? Quer você fazer parte como membro da família de Deus, independente de qual denominação você faça parte? Mas se você se submete ao senhorio do Espírito Santo e deixa com que a palavra de Deus permaneça em você, de maneira que faça com que os seus pés, como diz a armadura, sejam calçados com o evangelho da salvação, com certeza, Cristo será por você encontrado, será por mim encontrado. E se eu deixar com que Ele faça em mim a sua vontade, terei uma vida totalmente regenerada, como Ele chegou a dizer, que nós somos salvos para as boas obras e não por obras. Mas Ele nos salva primeiro, para que através do Espírito Santo Ele gere em nós a vontade de lhe servir com fidelidade, com honestidade, com esmero e com dedicação. Que essa seja a nossa vontade, que esse seja o nosso desejo e que em Cristo sejamos completos para a honra e glória do seu nome. E que essa carta, ao ser lida em voz alta, possa alimentar o nosso coração e nos dar coragem para enfrentar as ciladas que vão vir lá na frente, os dardos inflamados do inimigo, e que em Cristo nos encontremos sempre como vencedores. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por esta dádiva, obrigado por esta bênção. Nos ajuda, Senhor, a vivermos à luz da Tua vontade com essa dedicação. Que possamos nos submeter ao senhorio do Senhor. Abençoa os Teus filhos que estão assistindo este vídeo, que o Teu Divino Espírito Santo os capacite e os habilite e os fortaleça em suas dificuldades. Dá-nos a Tua paz e o Teu perdão. Permanece conosco e nos dá um dia com a Tua paz, Senhor. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Eu quero mais uma vez aqui fazer um agradecimento a vocês que oraram, a melhor da minha saúde. Graças a Deus, cada dia que passa, me sinto melhor, graças a Deus. E aqui estou com alegria no coração para estudar com vocês a santa, boa e agradável palavra do Senhor. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.